Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de 5 minutos, nós estamos aí falando sobre prosseguindo para o alvo, né? É uma mensagem profética, é uma mensagem de ensino misturada, e ela te ajuda muito nessa tua jornada, a minha, a sua, de compreender que coisas já passaram, né? Nós vamos viver no momento de hoje e nós vamos avançando na expectativa de que Deus tem o melhor para cada um de nós nessa grande construção de progresso. Porque isso é uma mensagem profética. Assista os vídeos anteriores e você vai entender tudo isso que nós estamos conversando. E nós chegamos aqui a esse ponto, o apóstolo Paulo, ele dá essa declaração, né, em Filipenses capítulo 3, né? É uma carta onde ele escreve, ele estava na prisão, para você ter ideia como é que Paulo ele tinha uma visão legal, né? Então veja bem, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, está escrito: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esse é o detalhe legal, essa é a decisão boa da qual eu estou conversando com você e falei no último vídeo. Primeiro, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que diante de mim estão. E ele falou, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E no verso 15 ele fala, olha, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Então, gente, olha só, a maturidade é importante porque a gente vai entender a decisão que a gente tem que tomar em relação a algo do passado, em relação ao momento e ao nosso futuro. Veja, Paulo ensina como lidar com o passado e como lidar com o futuro. Por que isso é importante, pastor? Porque os dois verbos citados pelo apóstolo Paulo para a condição do passado e para a condição do futuro, eles vão definir exatamente o segredo de eu e você vivermos um momento de maneira vitoriosa. Eu comentei um pouquinho no vídeo passado, porque no último vídeo eu comentei algo sobre isso, porque é uma coisa bem grande. E essa é uma lição que a gente tem que aprender. Paulo fala em relação a esquecer o passado. Essa é uma lição muito importante. Como é que eu posso considerar essas coisas? Porque Deus não está falando para mim assim, Alinha, apaga o seu passado. Eu não posso apagar quem eu sou, nem você. Mas eu posso considerar aquilo que é importante e acréscimo para eu crescer e aquilo que eu tenho que desligar e deixar para lá porque não contribui. Então ouça o que eu quero te falar. Deus pede para que não vivamos o momento de hoje presos ao passado ou no passado, porque nós não iremos andar. E eu quero te falar, uma boa parte de muitas pessoas, elas estão presas em algum lugar no passado. Em situações de fracasso, de derrota, em situações que não avançaram, né? Que situações difíceis, situações que de repente a pessoa diz, mas aquilo me marcou profundamente. Mas gente, se eu permitir ser marcado profundamente para o negativo, eu não vou viver. Eu estou simplesmente me largando, parece que as pessoas estão vivendo assim. A pessoa não está vivendo, a pessoa está empurrando com a barriga. Parece que a maior parte das pessoas estão empurrando com a barriga, mas o que está acontecendo? Se Deus é comigo, Ele está comigo, Ele tem uma proposta de construção, a gente tem que pegar isso legal. Você vê, sabe como é que Deus lida com o passado? Dessa maneira que eu vou te dizer, é passado. Graças a Deus. Uhul. Ele não chega para mim para conversar comigo e levanta na frente dele todo o meu passado para me chacoalhar, para me empurrar para baixo, né? Como é que é? Dar aquelas fisgadas e tal. Ele não trabalha assim. Veja só que interessante. Hebreus capítulo 16, quando ele fala sobre uma nova aliança, ele diz assim, vou fazer uma nova aliança com vocês, diz o Senhor, vou colocar a minha palavra no seu coração, vou escrever na sua mente, e eu vou acrescentar um detalhe, seus pecados, suas iniquidades, não me lembrarei mais. Então se Deus ele zera as coisas porque eu me arrependi, eu me entreguei a Ele e eu ando com Ele, quem sou eu para ficar agarrado a um passado que nem Deus mesmo se lembra mais? Estou falando ridículo, gente, coisas fáceis, mas o inferno é que levanta o teu passado. É ele que joga a cola, aquele visgo. Quando eu era garota, eu morava no interior, as pessoas compravam, os garotos compravam visgo, né, e botavam nos galhos de árvores assim e tal. O passarinho quando viesse, né, canário, naquela época tinha muito isso, né? O pessoal ter gaiola, canário e tal. Aí beleza, botava aquilo lá, o canário, pum. Daqui a pouco o bichinho queria voar, batia as pernas, mas não conseguia levantar porque a patinha dele ficava presa, né?
Então é um visgo. Então tem algumas coisas que o inferno levanta como visgo, para te prender a uma situação do passado e te quebrar, te deprimir, te botar para baixo. Eu vou repetir, Deus não trabalha com o passado. Sabe como é que Ele trabalha? Ele trabalha com a decisão do agora para trazer o novo. Mas Ele só traz o novo se eu tomar a decisão de esquecer o passado. Você tem que decidir. Não, e eu vou terminar dizendo uma coisa bem clara, e esse é legal, porque eu falei isso aqui com a igreja. Escuta, não toma rótulo de fracassado, rótulo de que você tem pena de você mesmo. Não toma esse rótulo. Eu tenho pena de mim mesmo por tudo que aconteceu. Não toma o rótulo de vítima das circunstâncias. Não faça isso, isso é demoníaco. Isso não vai deixar você prosseguir. Isso não vai deixar você chegar até o alvo. Você vai ficar preso como um visgo. E a gente vai tirar a conclusão mental que é isso mesmo. Eu sou esse bagaço, porque lá no passado, fulano de tal fez isso comigo, aquilo outro. Pode ser até contingente de situações familiares, gente. A gente sabe. É difícil de encarar, difícil de passar. Não estou dizendo que é fácil, mas você tem que tomar uma decisão pela nova criatura que você é, pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário e te libertou. Eu sou um novo ser, formado por Ele pela sua verdade, e Ele habita em mim. São decisões. Guardou isso no teu coração? Então a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre isso, ok, gente? Olha só, dá aí um like no nosso programa, por favor, se inscreve no nosso canal, se você não se inscreveu, e por favor deixa um comentário, ele é importante para todos nós. Um grande abraço.